A palavra de Deus diz em Ezequiel, capítulo 37, versículo 4 em diante, diz assim: Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que eu farei entrar em vós o meu espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Versículo 10: E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Quando Deus chamou o profeta Ezequiel ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. Diz que Israel tinha sido preso e levado cativo para a Babilônia. E lá estava, praticamente mortos espiritualmente, sem contato com Deus, sem esperança de um dia reviver a glória de Israel e a glória de Jerusalém, de ter um templo onde eles pudessem adorar a Deus. Mas de repente Deus levanta o profeta, e o profeta é pego pela mão de Deus e é levado até mesmo diante de um vale de ossos secos. Naquele vale de ossos secos, a palavra fala que existia um grande temor no coração de Ezequiel, porque era um vale escuro e um vale cheio de ossos. Mas no meio do vale, Ezequiel estava escutando a voz de Deus. Eu quero dizer para você, meu amigo, que muitas vezes nós estamos no meio do vale, e no meio do vale a única coisa que nos dá confiança é ouvir a voz de Deus, é ter certeza que a palavra dele está dentro do nosso coração, nos fortalecendo diante dos momentos mais difíceis da nossa vida. E diz a palavra que o Senhor então mandou Ezequiel profetizar. E Ezequiel então começou a falar, e olha só o que Ezequiel fala. O Senhor fala para ele: profetiza sobre esses ossos, versículo 4, e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar o espírito e vivereis. E ele então começa a falar. E então nada acontece naquele momento, mas a palavra fala aqui no versículo 7: então profetizei como se me deu ordem. Porque o verdadeiro profeta, ele não inventa a profecia, ele apenas fica calado, escutando a voz de Deus, e ele apenas repete aquilo que Deus fala. Ele falava assim, o Senhor falava assim para ele: profetiza, filho do homem. Ele ficava quieto, porque ele não sabia o que ele iria profetizar. Mas quando Deus começou a falar com ele, então ele começou a repetir aquilo que Deus estava mandando ele falar. Quando você é chamado por Deus, você não inventa as palavras de Deus, você apenas fala aquilo que Deus manda você falar. E olha só o que a palavra fala: então eu profetizei enquanto se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que fez-se um grande reboliço. No momento que ele estava ali parado, nada acontecia. Ele começou a falar, nada aconteceu, mas de repente, no meio da profecia, aqueles ossos, aquele vale de ossos secos começaram a se juntar, e começou a criar pele, começou a criar nervos, e começou a criar carne, e começou a criar corpos ali no chão, naquela visão que Deus estava dando para Ezequiel. E olha só o que acontece aqui no versículo 10: então eu profetizei sobre eles como se me deu ordem. É Deus que tinha me ordenado a falar aquilo. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. O versículo 9 diz assim: e disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vento dos quatro cantos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos, para que vivam. No momento que eles falou, vento dos quatro cantos, venha sobre esse exército, assopra sobre eles o Espírito para que vivam.
E imediatamente aquele exército se pôs em pé. Deus estava então falando com Ezequiel que ele tinha uma grande mensagem de restauração para aquele povo. Eu quero dizer para você também, meu irmão, muitas vezes nós estamos diante de uma grande jornada, muitas vezes nós estamos atemorizados, muitas vezes nós não estamos sentindo nada, mas sabe o que a palavra de Deus fala? Ela fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós não andamos por vista, pelo aquilo que nós vemos, mas nós andamos pela fé. Muitas vezes na caminhada cristã nós não estamos sentindo nada, nós estamos lutando ali, fala conosco Deus, e muitas vezes nós não sentimos nada, mas no momento que nós tomamos posse desta palavra e começamos a ter sensibilidade à voz de Deus, o Espírito Santo ele fala conosco e fala assim: profetiza, filho do homem, a minha palavra. E no momento que você começar a profetizar, vida começará a acontecer em você. Deus começará a te usar para que milagres aconteçam. Quantas vezes você está passando por um lugar que é escuro, que é deserto e não tem como você desviar daquele caminho e você não sabe o que vai acontecer, mas você tem que passar por ali e de repente você toma posse da palavra, como diz no Salmo 91, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E quando você toma posse dessa palavra e você está debaixo de uma palavra, o Senhor fala contigo e fala assim: eu estarei do teu lado, não temas. Então não temas, meu irmão. Fala aquilo que Deus te mandar. Toma posse da palavra de Deus. E no meio deste vale, saiba que a voz do Senhor, a mão do Senhor, ela está contigo. Que Deus te abençoe nesse dia e que você possa receber esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar toda a sua casa, sua família, em nome de Jesus.